aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora para um conteúdo de grande importância que é processo de formação de palavras, certo? Então, dentro desse processo de formação de palavras, vocês vão entender como é que a palavra se constrói, como é que ela se compõe e como ela é identificada com as suas diferenças, né? Então não esqueçam, porque aqui é só dica de milhões. Então venha para cima para que os senhores prestem atenção no que vai ver aí em primeira mão. Opa, olha ela aí. As palavras que compõem o léxico, então eu gostaria que os senhores observassem a palavra e léxico, né? Da língua, são formados principalmente por dois processos morfológicos. Olha aí. Ah, professor, eu nunca vi derivações, composições, eu não sei a diferença. Então note que o slide aí, ele é bem técnico. Por que ele é técnico? Porque eu destrincho aí para que o candidato já entre com os pilares na cabeça. Poxa, hoje eu vi lá na aula do professor Tiago Lobo o que são derivações e o que são composições, né? Então eu não vou confundir uma palavra que é derivada e uma palavra que é composta, porque eu sei que composição, justaposição, aglutinação e tem mais algumas ali, né? Que é o hibridismo, né? Que cai muito em provas, né? Inclusive caiu na prova da PM Pernambuco e por aí vai. Mas vamos lá. Palavras primitivas são as palavras originais e as palavras derivadas são aquelas que formam o processo aí morfológico. Então, antes de mais nada, vale ressaltar dois conceitos importantes para o estudo de formação das palavras. O vocábulo primitivo são as palavras que originam outras. Geralmente essa palavra que está em negrito, primitivos, ela muda a sua nomenclatura quando a gente estuda o processo de formação. Ela passa a ser chamada de radical, tá? Então, radical é aquela palavra primitiva em que a partir dela você vai lançar algo chamado de afixos. São elementos que vêm antes ou depois do radical. E dentro desses afixos, nascem as derivações, como está dizendo aí, ó. Já as palavras derivadas são aquelas que surgem a partir das palavras primitivas, tá vendo? No substantivo existe a palavra primitiva, derivada, simples, composta, e por aí vai. Então, o que é que os senhores devem saber? Né? Devem saber que a estrutura entra logo a princípio dentro do elemento radical. É a palavra radical. Né? E os elementos, os termos que são agregados a esse radical são chamados de afixos. Né? Então, vamos agora entrar no universo, né, da sua aprovação. Vamos embora. Bom, entrando nesse processo, já que vocês entenderam a questão da mudança da nomenclatura, a gente entra aí, ó. Os processos de derivação de palavras ocorrem de 5 maneiras, sempre com, olha o que eu acabei de falar, radical e afixos. Olha o que eu acabei de falar para os senhores e senhoras. Radical e afixos. Os afixos são os elementos que são agregados àquela tal palavra primitiva em que eu comecei o meu discurso. Existem os afixos, né, prefixais e afixos sufixais. Esses afixos constroem as derivações. Então, o que foi que eu disse no início do slide? Né? O slide foi bem destrinchado. Palavra primitiva, palavra derivada. Olha que maravilha. Palavra primitiva, ela vai mudar sua nomenclatura, radical. Né? E esse radical, que é a palavra primitiva, vai dar espaço para a inserção dos afixos, formando palavras derivadas. E aí vocês já começaram a conhecer os primeiros afixos, que são os sufixais e os prefixais. Que maravilha, né? Então vamos para cima. Derivação prefixal. A palavra primitiva, aí você esqueça um pouco, né,
desse tipo de nomenclatura e bote na cabeça que é radical. Por exemplo, infeliz, antebraço, enraizar e refazer. Já deixei a coisa mastigada. Então você observe, ó, tenho certeza que vocês aí que nunca viram formação de palavras, começou a dar aquela energia no coração, né? Nossa, nunca vi isso, agora estou aprendendo aqui no Connect, professor Tiago Lobo. Olha que maravilha. Aí eu chego para vocês e pergunto, baseado no que eu acabei de falar, onde é que está o radical? Fazer. Onde é que está o afixo? O que está de negrito. Olha, ainda fiz questão de negritar para os senhores aí, ó. Então o ré é um afixo prefixal. Olha que maravilha. Tá vendo aí? Não tem como errar. Então vamos transformar numa linguagem mais concursiva, podemos dizer assim. O que é uma derivação prefixal? É todo o elemento que vem antes de quem? Do radical. E esse elemento, se a banca cobrar, é chamado de quê? Afixo. Afixo prefixal. Infeliz, qual é o radical? Feliz. E qual é o afixo? O in. Então, trazendo para a nossa técnica, tudo que vem antes do radical é derivação prefixal. Logo, tudo que vem antes, tudo que vem depois do radical é derivação sufixal. Olha aí que maravilha. Aí você já sabe, olha, beleza, exa, felicidade, idade, o dade aí, né? Estudante, o ante aí, ó. Tudo que vem depois do radical é uma derivação sufixal. Então, professor, dê um assim que tem um radical pronto já. Vamos lá. Feliz, porque os outros radicais aqui que vocês observaram, né? Ó, como estude, né? Parou no D, beleza, parou no bel, felicidade, parou no si, né? Houve uma transformação para que o afixo sufixal derivasse a palavra. Aí um candidato me disse, professor, faça o seguinte, me dê uma palavra com radical pronto, feliz. Agora transforme ela em derivação sufixal. Vamos lá, ó, feliz. Mente, aqui ó, radical e o mente é um afixo. Que maravilha, né? Estudioso vem de estudar, mas o oso é um sufixo. Então tudo que você compreender que o que virá depois desse tal radical e derivar uma palavra será derivação sufixal. Então eu mostrei para você duas etapas. Um com radical transformado, que está nos exemplos, e outro que está com radical já totalmente formado, que é a palavra feliz. Show de bola? Então vamos para cima. Derivação parasintética é quando tem prefixo e sufixo, né, simultaneamente, ou seja, que tem afixos. Porém, senhores, eu queria deixar para vocês aqui a grande pegadinha. Eu acho que eu botei um rascunho. Ou botei o rascunho, sempre boto um rascunho aí atrás. Para as devidas dúvidas, ó, existe a diferença entre, eu vou botar essa palavra, ó, em... Candidato, vá lá, o aluno daqui do Connect, vá lá, entardecer. Pronto. Beleza? E aqui, tá? Eu boto a palavra infelizmente. Infeliz. Epa! Agora vem o que o concurso quer, viu? A hora é agora. Vá lá no rascunho. Ó, existe aqui
uma grande pegadinha. Abriu sua prova, vai estar lá, seja no qual concurso. Vamos ao radical. Tarde. Vamos ao radical feliz. Né? O traço ficou aí no meio, mas já dá para entender, né? Tarde é o radical e feliz é o radical, que são chamados de palavras primitivas. Porém, o que é que pega o candidato? É justamente o que eu vou mostrar para os senhores e as senhoras agora. Ó, prefixo e sufixo. Nós temos um prefixo e nós temos um sufixo. E agora? Como eu posso distinguir na minha prova que tipo de derivação é essa? Aí vem a dica de milhões. Preste bem atenção. Quando se trata da primeira, nós temos uma derivação, que a gente estava estudando há pouco, parasintética. E é, professor? É. Por quê? Vamos lá. Na derivação parasintética, se você retirar ou o prefixo ou o sufixo, a palavra vai perder o sentido. Vamos tirar o prefixo. Subentende-se que a gente tirou o prefixo, fica tardecer. Essa palavra existe? Nem Jane Tazan na selva fala mais assim, né? Eu vou à praia ao tardecer. Existe? Não. Já é derivação parasintética. Vamos subentender que a gente vai tirar o sufixo. Vamos à praia em tarde. Essa palavra existe em tarde? Não existe. Então, a dica é essa. Na derivação parasintética, na retirada do prefixo ou do sufixo, se a palavra perdeu o sentido, ela é um fenômeno de parassíntese. Ponto final. Já aqui, tá? Já aqui, nós temos isso aqui, ó. Uma derivação. Uma derivação. Foi que eu vi aí. Uma derivação, voltamos. Uma derivação prefixal, ó, prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Professor, isso eu errava muito, nunca mais você vai errar. Vamos lá. Na derivação prefixal e sufixal, é o contrário. Se você retirar ou o prefixo ou o sufixo e a palavra continuar a existir, o sentido dela, ela não pode ser uma parassíntese. É derivação prefixal e sufixal. Vamos subentender que a gente tire o prefixo. Fica felizmente. Perfeito. Vamos subentender que a gente tira o sufixo. Fica infeliz. Perfeito. Então, na retirada do prefixo ou do sufixo, a palavra continua com o sentido. Por isso, derivação prefixal e sufixal. Na parassíntese, acabei de explicar, se você retirar ou uma ou outra e ela perdeu o sentido, é parassíntese. Porém, um candidato chegou a mim e perguntou assim: professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tem que ser as duas na parassíntese? Tem que ser as duas? Não. É a grande pegada. Então eu vou colocar uma palavra para que vocês compreendam totalmente que não é necessário a retirada das duas, como a palavra atemporal. Já caiu em prova de concurso. Atemporal. Temporal, ela existe. Mas há tempo junto, porque essa palavra ela é junta, ela não existe. Então, o que eu quis dizer para vocês? Que não precisa ser as duas.
E aí fica a dica para que nós possamos continuar, né, a nossa aula acerca das formações de palavras. Ah, professor, eu preciso de alguma coisa a mais? Não, já estamos quase terminando. Ó. Derivação regressiva é uma derivação atípica, porque enquanto todas as derivações elas buscam uma palavra derivada, a regressiva ela quer buscar a palavra primitiva. Olha lá, redução da palavra derivada por meio da retirada de uma parte da palavra primitiva. Beijar, beijo. Debater, debate. Perder, perda. Resgatar, resgate. Amar, amor. Botequim, boteco. Então, professor, como pode cair na nossa prova? Vou dar um exemplo. O homem chegou cedo do botequim, porém saiu tarde do boteco. Aí tá lá em negrito itálico, botequim e boteco. Você vai marcar o quê? Regressiva. Botequim regrediu para boteco, né? Resgatar, resgate, né? Então observe que geralmente as palavras aqui, ó, elas vêm com o verbo no infinitivo, ó. AR, ER, né? IR. Então, você vê a palavra aí, é perda, e perguntar perda, podemos chamá-la, a depender da banca, de derivação regressiva. Certa questão. Por quê? Porque a palavra perda, ela é uma palavra primitiva, originada da palavra perder. Como botequim é uma palavra derivada da palavra boteco. Então não esqueçam, a regressiva ela vai regredir a palavra. E a dica que eu deixo, caso não caia diretamente, como eu falei, botequim, boteco, perceba-se que os verbos vão regredir a partir do quê? Dos verbos no infinitivo. Beijar, aí reduza, regrida, beijo, debater, regrida, debate, perder, regrida, perda. Beleza? Que dica fantástica aí para vocês, né? Então, as derivações, praticamente estamos finalizando, e aí nós temos a derivação imprópria. Ocorre a mudança de classe da palavra. Por exemplo, o jantar estava muito bom, substantivo. Fui jantar ontem à noite com Luiz, verbo. Então, o que é que você deve ver no comando da sua questão? É isso aqui, olha. Isso daqui já vai estar no comando da questão, olha. Olha. Mudança de quê, pessoal? De classe gramatical. Então, quando você vê no comando, né, a formação de palavras que procede a mudança de classe gramatical, a mesma palavra, você já sabe que ela é uma derivação o quê? Imprópria. Jantar, substantivo. Fui jantar, verbo. Né? Aí é um estudo do candidato de quê? De classe de palavra. Substantivo, adjetivo, advérbio, interjeição, conjunção e por aí vai. Mas eu vou botar uma para reforçar. Ó. O homem, para a gente ir praticamente finalizando, o homem, aranha, ó, caiu. Pronto. Segundo ponto. O homem parece uma aranha. Houve aí uma mudança de classe gramatical? Claro que houve. Homem-aranha, substantivo composto. A outra palavra aranha aqui mudou o seu posicionamento, deixou de ser substantivo composto e passou a ser o quê? Adjetivo. Está qualificando o ser. Está qualificando o homem. Então aqui houve uma mudança de classe gramatical, né? Professor, como é que vai aparecer na minha banca? Geralmente como o exemplo que já está no slide ou o exemplo que eu acabei de construir. Mas a dica é essa. Você vai percebendo que no comando da questão, você já vai entender que o comando já diz a
A mudança de classe gramatical de uma palavra que está em destaque no trecho, acabou. Papoca lá, derivação imprópria. Beleza? Porém, o que eu digo para vocês, qual é a que mais cai? Derivação, a diferença entre derivação prefixal e sufixal e parasintética. Essas são as que caem. Porque o candidato tem dificuldade de entender quando é derivação prefixal e sufixal e quando é parasintética. E eu já deixei toda a dica que os senhores possam levar em consideração. Vamos seguindo para já ir entrando no processo de composição e finalizando o nosso conteúdo, né? Desses blocos. Então vamos lá. Processo de composição. Bom, podemos dizer que composição é uma ramificação das derivações, né? Então, os processos de composição de palavra envolvem mais de 2 radicais de palavras sendo classificadas em justaposição e aglutinação. Pessoal, o primeiro passo é o seguinte. Vou traduzir, né, para ficar mais intenso para os senhores e senhoras. Repare lá. Na justaposição é a junção de palavras distintas que nessa junção forma outra sem alteração. Professor, não ficou muito claro. Então vamos para o exemplo prático aqui. Ó. Tô pegando a manha aqui, viu? Ó. Até a letra melhorou. Perna mais longa. Igual a quem? O personagem lá, ó. Perna longa. Perfeito. Isso é um processo de quê? De composição por justaposição. O que foi que eu disse? São 2 palavras distintas. Professor, que são palavras distintas, independentes. O homem quebrou a perna. A estrada é longa. Nenhuma nem outra precisa, né, estar totalmente unidas para que exista. Perna é uma coisa, longa é outra. Acabei de dar o exemplo. Então, por isso que são distintas, independentes, que se unem formando uma nova palavra sem alteração nessa formação. Então, o que é uma composição por justaposição? Traduzindo, junção de palavras sem alteração. Pronto, acabou. Show? Agora, cuidado que em concursos caiu a palavra ultrassom. E aí, vários candidatos colocaram que era um processo de justaposição. Está errado. Ultrassom é uma derivação prefixal. Porque não adianta o candidato aqui apenas entender, né, a aula. Ele deve prestar atenção nas dicas do professor aqui. Professor, então por que ultrassom ela não pode ser uma derivação por justaposição? Porque eu fui bem claro no meu discurso inicial sobre a justaposição. 2 palavras distintas, independentes. O homem quebrou a perna, a estrada é longa. Agora, ultra precisa de uma palavra para você entender, né, o que ela quer passar. Ultra o quê? Ultra o quê? Ultrassom, ultravioleta. Deu para compreender? Então, a expressão ultra, ela não é uma palavra distinta. Ela precisa de outra para que a informação da mensagem seja completa. Que pegadinha, viu, pessoal? Resolvi essa questão esses dias, né, em um simulado. E a galera, ultrassom, derivação prefixal, porque é tudo que vem antes do radical. Então, se tem som, ultra. Ultra, som é o radical, ultra é o prefixo. Não. Ou é a justaposição. Não. Ultra é um afixo prefixal que, unida ao radical, formou uma nova palavra. Então, cuidado. Repetindo e finalizando. Ultrassom não é uma derivação por justaposição. É só um exemplo. É uma derivação prefixal. Para ser justaposição, são palavras o quê? Independentes. Show? Essa
É a dica de milhões que fica para os senhores. É o que pega no concurso. E agora, entrando já na finalização, nós temos o processo de aglutinação. Se justaposição é a união de duas palavras distintas sem alteração, aglutinação é óbvio que é o contrário. Aglutinação você faz o seguinte, exemplo, pronto aí, plano alto, plano mais alto. Vai formar que palavra aí em plano mais alto? Vamos ver aqui, Vai formar a palavra planalto. Plano, aqui, mais alto. Plano mais alto. Pronto, subentende-se aí. Eu ia botar um mais, plano mais alto. Vou tentar aqui. Vou botar aqui em cima, tá? Pronto. Plano mais alto. Formou que palavra? Planalto. Mas para formar essa palavra, meus queridos, o que foi que aconteceu? Uma alteração. Houve a saída da vogal. Como vinagre, vinho mais acre. Como petróleo, pedra mais óleo. Tá? E por aí vai. Planalto. Plano mais alto. Então, finalizando essa etapa, a justaposição, junção de palavras sem alteração. Aglutinação, junção de palavras com alteração, que foi o caso do planalto aí. Mais explicado do que isso, só se eu mandar prova por e-mail. Faltando um slide aqui, tá faltando um. Acho que é o último, né? Sim, é o último. E a gente finaliza com essas duas aí, das duas, qual é a que mais cai? Hibridismo. Inclusive, meus senhores e senhoras, caiu na prova da Polícia Militar de Pernambuco. O que é o neologismo? É um processo de formação de palavras em que são criados novos termos para suprir algumas lacunas de significados. Podemos citar alguns exemplos. A palavra internet, que se refere à linguagem da internet, né? Professor, dê um neologismo mais contemporâneo? Vamos lá. Sambódromo. Sambódromo é um neologismo. Por quê? Porque essa palavra só existe na época do carnaval em alguma avenida. Depois que passa o carnaval, a avenida volta a ser avenida. Vou dar um exemplo mais prático. Aqui, na minha cidade, tem o Natal Luz, o Natal Iluminado. Aí, essa expressão é um neologismo. Acabou o Natal, volta a ser a Praça Fausto Cardoso, né? Como também nós temos autódromo, também é um neologismo. Então, o neologismo nada mais é do que uma criação humana, né? Para dar ideia de um sentido. Então, o neologismo é algo mais específico. Porém, para que os senhores entendam com mais ênfase, o concurso vai perguntar, provavelmente, qual o objetivo do neologismo? O fortalecimento do regional. Olha que pegadinha. Fortalecimento do regionalismo brasileiro, né? Então, tá lá falando, vou dar até um exemplo, né? A Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. Meu nome é Severino, eu não tenho outro de Pia. Aí o cara bexiga, Pia. Que é isso? Pia dá a entender batismo, é um neologismo, porque, segundo a história, né, você batiza a criança numa pia, né? Então, o objetivo, cuidado, a depender da banca, ela não quer saber o sentido do neologismo, a identificação do neologismo. Ela quer que você saiba o objetivo. Ok? Por quê, professor? Porque o neologismo, eles são milhões. Por exemplo, bexiga. Bexiga faz referência à varíola. É um neologismo na década de 30, né? A epidemia. Então, bexiga. O que é bexiga? Lá na Bahia, varíola. É um neologismo. Mas nem todo mundo sabe. Então, geralmente, o concurso, a banca, ela quer que você entenda o objetivo. Está aí, fortalecimento regional. E, por fim, nós temos o hibridismo, é aquela que não cai, não despenque sua prova.
Traduzindo tudo isso que está aqui, nada mais é do que a junção de palavras estrangeiras que dá ou procede um conceito nacional. O professor deu um exemplo: teologia, teo, latim, logia, grego, estudo sobre Deus, biologia, estudo sobre a vida, né? Tecnologia e etc. Aí bato na tecla do candidato. Poxa, professor, então como é que eu vou saber todas as palavras de origem gregas e latinas lá na prova? Aí eu deixo a dica. Percebam que todas as palavras, ou a grande maioria que caiu em concurso, ela termina por ia ou gia. Economia, ia. Burocracia, ia. Teologia, gia. Geografia, ia. Deu para pegar o macete aí? Então, fixe nessa dica que o professor deu. Geralmente o hibridismo, as palavras vão terminar por gia ou ia. Show? Agora, cuidado com duas, flashback e feedback. Ela também está sendo interagida como um processo híbrido, certo? Em nossa língua portuguesa. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima. Valeu!